Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre, como eu falei na aula anterior, psicologia, cabeça no lugar. Eu quando imaginei jamais pensava que isso fosse tão importante quanto entender análise técnica, né? Eu passei centenas de horas estudando análise técnica e aí fui para o mercado e percebi que, cara, eu até sabia de análise técnica, aquilo era importante, me ajudava a tomar a decisão, mas que a minha cabeça, né, funcionando de forma aleatória, cada hora com um tipo de sentimento, às vezes medo, às vezes impaciência, às vezes euforia, às vezes tranquilidade demais, acabava atrapalhando o resultado que eu conseguia nas minhas operações. E a partir daí entendi que para que você possa ser um bom trader, um bom operador de curto prazo e até mesmo um bom investidor de longo prazo, você precisa ter uma mente equilibrada, né? O mesmo equilíbrio que que é exigido de um atleta de ponta ou de um médico, cirurgião. Enfim, você precisa ser disciplinado ao extremo para que você tenha sempre a cabeça muito tranquila, né? E aí eu aprendi também que cada pessoa age diante de um mercado variável, volátil, dinâmico de uma forma diferente, né? E algumas características psicológicas devem ser buscadas para ter sucesso nesse mercado. Um ponto que é importantíssimo, né? Equilíbrio. Isso é fundamental. Ou você tem esse equilíbrio de forma nata, tem gente que já é assim, né? Equilibrado desde criança. Ou você trabalha, estuda, aprende na prática, né? Para que você tenha esse equilíbrio. Senão, não vai funcionar, a sua vida não vai ser uma vida interessante no mercado de ações, no mercado de renda variável, tá? Para aqueles que, claro, precisam, assim como eu, trabalhar o equilíbrio e a disciplina, quanto mais conhecer, estudar o assunto, mais confiante vai estar, mais preparado vai estar para tomar as decisões e principalmente para seguir as estratégias, né? Eu falo sempre o seguinte, você precisa, quando vai entrar numa operação, saber por quanto você vai comprar, qual o objetivo que você tem naquela operação, ou seja, se subir, aonde você vai sair da operação, e se cair, quando que você vai admitir que você errou, né? Definir isso nem é uma coisa, nem é um bicho de sete cabeças. A gente com um pouco de análise técnica consegue definir isso, né? Mas executar isso no dia a dia é penoso, porque você vai ter vontade de tirar o stop, você vai ter vontade e a ganância de ganhar um pouco mais em uma determinada operação, enfim. Então, tão difícil, até mais difícil do que criar regras, né, que te dê aí a possibilidade de ser uma pessoa disciplinada e equilibrada, é seguir essas regras, né? Mas é necessário, senão você vai ser em algum momento expulso do mercado, tá? E quando você está iniciando e tem pouca experiência, você comete alguns erros que eu cometi, né? Todos eles, e gostaria que vocês não cometessem. Como eu falei no primeiro vídeo, né, do nosso treinamento, eu comecei numa época onde tinha pouca gente falando sobre o assunto, então aprendi meio que sozinho, né? Mas agora, gente, vocês estão aí fazendo investimento no curso, escutando alguém que vocês escolheram para ser seu tutor e que já viveu isso, ou seja, tem experiência com isso e de repente você pode usar a experiência dessa pessoa para que você não cometa esses erros, né? Quando você fala para uma criança, às vezes, olha, não coloca a mão na tomada que se você colocar você leva um choque e é doído, né? Vai ter criança que vai enfiar o dedo lá porque quer saber se é verdade mesmo e vai tomar um choque e aí nunca mais vai pôr a mão na tomada. Mas vai ter algumas crianças, que são as mais espertas, que vão falar, ok, meu pai está me falando isso, ele tem mais experiência que eu, ele gosta de mim, deve ser verdade, eu não vou colocar o dedo na tomada. Eu espero que vocês usem um pouco da experiência que eu tive e não coloquem esse dedo na tomada, né? Uma das experiências ruins é quando eu errava uma operação e o preço chegava perto do meu stop e eu decidia tirar o meu stop porque achava que não está virando nada o mercado, é só uma correção, daqui a pouco volta, né? E aí um prejuízo que naquele momento era limitado, que estava dentro do meu gerenciamento de risco, virava alguma coisa
muitas vezes insuportáveis, me davam uma dor danada e eu me sentia burro, né? Como é que eu tinha um troço que era completamente dentro do meu gerenciamento de risco, que respeitava as minhas regras, e de repente eu fui lá, tirei o stop e agora virou um prejuízo enorme, algo que pode me tirar do mercado, né? Mas isso acontece porque de vez em quando a gente toma violino. Eu não sei se vocês vão entender o que é isso, mas eu vou tentar explicar, né? Você compra aqui e coloca a sua saída aqui, olha, se cair aqui eu admito que eu errei, né? Aí o preço vem exatamente no seu preço, você toma o stop e de repente ele volta a subir e vai lá no alvo que você imaginou. Então parece um violino, né? Vem embaixo e vai lá para cima e te tira do jogo, tá? Eventualmente vai acontecer isso com as suas operações, já aconteceu comigo. Eu me lembro em 2010, se não me falha a memória, um investidor lá nos Estados Unidos foi vender o número X de ações de uma empresa chamada Procter & Gamble, e clicou com 2 ou 3 zeros a mais e vendeu uma quantidade absurda da ação. A ação naquele momento passou a cair 30%, ninguém estava entendendo nada, achou que tinha acontecido alguma coisa, começou um sell-off no mercado. Eu me lembro que o Ibovespa estava trabalhando com 0,5% de alta, 5, 10 minutos depois ele estava caindo 8%. Eu estava comprado em 8 ativos, eu fui estopado dos 8 ativos, né? Quando alguém percebeu que tinha acontecido um erro, o que aconteceu? O mercado voltou. Então, meia hora depois, todos os ativos que eu tinha saído perdendo algum dinheiro tinham voltado para o patamar anterior, né? E aquele dia foi um dia triste. Poxa vida, como é que isso me aconteceu, né? Será que esse tanto de violino não me faz crer que, cara, eu não devo mais utilizar stop? Enfim, depois disso, né? Isso era 2010, a bolsa perto do topo histórico, a bolsa caiu 50% até 2016. A OGX, que valia R$20, passou a valer 20 centavos, até menos, né? A Petrobras saiu de 30, foi para R$4, a Uzi Minas saiu de 50, R$40, foi para R$1, e um monte de empresa que sumiu da bolsa, né? Imagina se eu tivesse ligado para aqueles violinos e tivesse deixado de colocar stop nas minhas operações. Provavelmente eu acabaria como alguma dessas empresas que hoje já não estão mais no mercado, né? Outra besteira que se fala muito é o tal do lucro bom é lucro no bolso, né? Lucro bom realmente é lucro no bolso, mas o que acontece, né, é que você compra a ação a 10 com objetivo em 12. Na hora que ela chega a 10,30, você começa a falar, vou sair da ação. É aquela vontade de ganhar, né? Você se fica satisfeito com pouco, mas na hora de perder, perde muito. Aí você começa a falar esse tipo de besteira. Lucro bom é lucro no bolso, né? Eu vou sair da operação, né? E isso é uma grande besteira, né? Você tem que ficar na operação até chegar no alvo que você estabeleceu quando você entrou na operação, senão você vai sair porque você teve medo do mercado voltar e te tirar do jogo. De vez em quando vai acontecer isso, mas outras vezes o preço vai lá no alvo e aí você ganhou R$500 quando você poderia ganhar 5 mil. E aí até a operação que deu certo, né, acaba te trazendo angústia, chateação e um desconforto emocional, né? Vou comprar aqui porque já caiu demais, ou seja, tá barato, né? Olha que besteira, né? Tá barata a ação que não para de subir, a ação que está caindo, todo dia tá cara, né? Porque a tendência é que ela caia no dia seguinte, depois mais e depois mais, né? Então esse é um conceito completamente falho, né? E principalmente quando você mistura balanço de empresa com timing, com análise técnica, aí você olha lá o balanço, a empresa teve mais lucro que no trimestre anterior e decide comprar porque vai bombar, né? São muitas às vezes, mas muitas, né? Que a manchete do jornal é empresa X lucra 3 vezes mais que no trimestre anterior ou do que no ano anterior, e a ação cai 5% no dia. Mas amanhã é subindo, né? Porque um monte de gente veio com essa cabeça de que vai comprar porque o balanço é bom, e quando acaba o dia não entende o que aconteceu e acaba falando mal do mercado, tá? Então, primeira coisa é esquecer de tudo isso. Eu já cometi todos esses erros e gostaria que vocês não cometessem. Aliás, por outro lado, né, tem outras coisas que são usuais, né, e ditas por quem tem sucesso na bolsa, né? Primeiro, se render ao fato e ser humilde o suficiente para admitir erros, né? Para saber que você não tem poder de prever o futuro. A análise técnica, né, que trabalha com curto prazo, e até mesmo a análise de fundamento, ela trabalha com probabilidades, nunca com certeza absoluta. Então, no final das contas,
Ninguém faz a mínima ideia para onde o mercado vai. E isso não importa. O que a gente quer é medir probabilidade, né? Então, se eu olho para o mercado e entendo que é mais provável ele subir, eu vou apostar na compra, vou acertar algumas vezes, vou errar outras, né? E o resultado disso, ao final de 100 operações, precisa ser positivo, ou seja, eu preciso, no final das contas, acertar mais do que errar, tá? Gaste o tempo necessário que for para desenvolver sua estratégia, né? Veja bem, um médico se forma em 6 anos, depois fica mais 3 anos fazendo especialização para aí começar a pensar em ganhar dinheiro, né? Eu vejo muita gente que está no primeiro dia de aula comigo e já quer saber quanto dá para ganhar. Cara, rale primeiro, né? Você tem um monte de coisa para desenvolver, inclusive talento, que é uma coisa que para a maioria se desenvolve. É muito raro você vir com isso nato, né? Ah, o jogador de futebol é muito bom, né? Tem um, dois ou três que são. O resto treina, rala, né? Então você primeiro treina, rala, desenvolva a sua estratégia, teste a sua estratégia, comece com pouco. Deixa para pensar em ganhar dinheiro depois de um tempo, depois de um ano, quem sabe, de um ano e meio, depende do tanto que você vai se dedicar e depende do quanto você é bom, né? Não troque as bolas, não começa no primeiro dia, no primeiro mês pensando em ganhar dinheiro, que provavelmente você vai perder, tá? Então foque no primeiro momento em desenvolver sua estratégia, em aprender a sua estratégia, para que depois de um tempo, aí sim, tá? Você pense em ganhar dinheiro. Perca todas as oportunidades que não atendam à sua estratégia, tá? O mercado às vezes tem lindas pernas de altas e você ganha dinheiro na compra, às vezes tem linda perna de baixa, você ganha dinheiro na venda, e tem hora que ele fica lateral e aí não tem dinheiro a ganhar. Quando não tem dinheiro a ganhar, o melhor é ficar de fora. Tem muita gente que tem a necessidade de fazer uma operação. E isso, né, acaba fazendo você perder dinheiro. E por fim, se você não tiver um gerenciamento de risco muito bom, o mercado vai te fazer sofrer. Você vai ganhar, ganhar, ganhar e devolver tudo o que ganhou e geralmente muito mais, tá certo? O gerenciamento de risco é importante para todos os passos que a gente dá na vida da gente. A gente sempre analisa os prós de tomar determinada decisão, o contra de tomar determinada decisão, né? E aí você chega à conclusão a partir disso se vale a pena ou não, tá? No mercado de ações, você também, em cada operação, em cada momento, em cada nova entrada, você tem que gerenciar a sua carteira, você tem que gerenciar cada operação isolada, saber exatamente quanto que vai perder se tudo aquilo que você está na carteira der errado, saber quanto que você vai ganhar, ou seja, você precisa ter total controle sobre o teu capital investido em bolsa, tá? Com isso já é difícil, né, vencer no longo prazo. Sem isso é impossível, tá? Se você não tiver um bom gerenciamento de risco, planilha, onde você vai ver tudo, inclusive o que errou nas últimas 100 operações, por exemplo, para poder consertar para as próximas 100, você não tem chance nenhuma aqui, tá? Então invista bastante tempo também no estudo de gerenciamento de risco. Bom, a parte emocional precisa estar equilibrada para o mercado de ações, para a sua vida pessoal, para o engenheiro, para o médico, enfim. Então treine muito isso, comece com pouco e trabalhe bastante aí para adquirir um bom controle emocional. Fechado? No próximo vídeo a gente começa a fazer uma introdução da análise técnica. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos até aqui. Espero encontrá-lo no próximo. Um abraço e até lá.